Mais uma semana, mais uma Fujimas Feira e obviamente mais um vídeo aqui no canal. E se por acaso você estava pensando que nesse capítulo a gente teria uma situação um pouco menos tensa, você está completamente enganado. Que capítulo insano. Não quero perder mais tempo, então bora comentar logo sobre isso. Olha, e a primeira coisa que me chama bastante atenção no início desse capítulo é o seu próprio título. Que, olha, abre espaço para a gente ter umas discussões bem grandes aqui. O significado mais aparente está relacionado à família que o Denji e a Nayuta têm, que logo mais será evidenciado aqui nesse capítulo. Porém, a gente pode ir no sentido do poder da Nayuta, a qual faz com que ela consiga controlar qualquer um, podendo fazer uma correlação com a ideia de um pet. Mas também a gente pode ir para um lado um pouco mais filosófico, mas eu vou voltar nisso ao decorrer do capítulo. Nossa ótica é voltada novamente a todo aquele caos. Percebemos que a Nayuta está conseguindo controlar pessoas para ajudar o Denji ali, mas obviamente as pessoas já estão considerando chamar algum tipo de reforço. Na realidade já estão chamando, e vendo que todo o tumulto que a Nayuta está criando poderia ser rapidamente controlado, a garota pede ajuda a Fumiko. Ainda mais pelo fato da Nayuta não conseguir controlar mais de 3 pessoas. Porém a Fumiko diz que ela vai voltar para casa, isso sim. Obviamente a Nayuta fica em choque, pois, ela falou que iria ajudar eles. E ela ainda disse que ela é a maior fã do Chainsaw Man, que eu acho uma resposta certeira da Fumiko. Ela pontua que antes dela ser fã do Chainsaw Man, ela é uma funcionária pública e que ela não estaria ganhando nada se ela arriscasse sua vida para proteger o Denji. E ainda pontua que apesar do Denji ser muito forte, a partir do momento que ele perde seu coração, tudo ali está acabado. Logo, ela não queria fazer parte desse problema. Com a Nayuta praticamente implorando pela ajuda daquela garota, ressaltando que a família deles acabou de ser carbonizada, tentando assim buscar um pouco de pena, de empatia, para que Fumiko realmente pudesse ajudar eles. Só que aqui, antes mesmo da Fumiko ir embora, ela pontua que aquilo não era a família deles, e sim apenas pets. E obviamente uma afirmação dessa não revolta só a Nayuta, também revolta nós como leitores. E aqui eu quero falar um pouco mais sobre essa Fumiko. Primeiramente, eu adoro o fato dela ser um inútil. Não podemos esquecer a má índole dessa personagem. Ela sim trouxe um diálogo muito importante e muito bonito pro Denji, que eu sim enxergo verdade naquilo tudo. Porém, a sua primeira aparição foi assediando o Denji. Ela continuou tirando proveito do Denji sim, sem contar que roubou qualquer direito do mesmo de poder ter um mínimo de privacidade. A Fumiko nunca foi uma personagem santa e nem boazinha. E observar essa não reação dela só me confirma o fato de que o Yoshida não colocou essa personagem para realmente proteger o Denji, ou acabar detendo ele se preciso. A Fumiko foi inserida na vida do Denji pelo seu potencial de persuasão. De certo modo, essa foi a forma mais passiva que Yoshida achou para tentar colocar o Denji numa coleira. De você não precisa ser o Chainsaw Man. Então, de verdade mesmo, eu sempre acho cômico a fanbase indignada por ela não ser útil, pois essa personagem sempre foi feita para ser detestável. Saber que o Fujimoto continua alimentando essa ideia de que essa personagem é sim uma pessoa ruim, me deixa muito feliz, porque eu não quero dar meu braço a torcer. Eu não quero vir aqui defender Fumiko nunca. Mas voltando um pouco para esse diálogo aqui, eu acho muito forte tudo isso. Julgar o que é importante ou não para uma pessoa sempre vem de uma pessoa que possuiu mais coisas em sua vida. Algo que pode levar a uma falta de noção, uma falta de empatia mesmo. Para alguém que nunca teve nada, o pouco é muito. Os animais de Denji e Nayuta sempre foram seus fiéis companheiros. O fato desses animais não seguirem como primeiro fundamento o julgamento acabou criando um laço de proximidade, de família muito grande. Algo que para Denji e Nayuta sempre foi inexistente. Na realidade, a Nayuta tem um pouco mais de sorte, já que ela tem o Denji desde pequena. Mas de fato, tudo isso é muito importante para eles. É muito cruel o que a Fumiko diz. Mas essa sua frase, juntamente com o título, nos leva a uma interpretação bem interessante. Todos são pets. De fato, a família da Nayuta realmente todos são pets. Até mesmo o Denji foi colocado em inúmeras situações onde ele praticamente foi um pet. Porém, vocês não acham que é muita prepotência da Fumiko dizer isso? A sua justificativa do porquê não ajudar demonstra o quanto essa personagem é alguém alienada, nesse caso ao seu serviço. E ela sempre se manteve fiel a esse lado. Tanto é que ela fez o que fez para ajudar a segurança pública com o Denji.
A Fumiko, para a visão de outros, é apenas um peão. Assim como para ela aqueles animais não significa nada, a vida da Fumiko não significa quase nada para os superiores. E quando paramos para pensar, aquela sociedade está um caos e muitos ali estão sendo completamente manipulados pelo fanatismo. Ou seja, são mais pessoas que não conseguem enxergar o todo, mais pessoas sendo completamente controladas. O título sim traz mais reflexão em torno dessa família da Nayuta, trazendo essa ideia de que sim, o Denji sempre foi um pet para a visão de inúmeros ali. Para a Yakuza, depois para a segurança pública, depois para a Makima. Percebemos que até mesmo quando ele estava voltando a ter sua autonomia, ele foi novamente colocado em seu lugar. Algo que graças a Deus está mudando aqui. Mas eu acho importante sim trazer toda essa reflexão que esse título e essa frase da Fumiko pode trazer pra gente. Enfim, percebemos que toda a distração da Nayuta começou a ser detida pela organização daquelas pessoas. E a situação do Denji não é nada boa. Que, obviamente, pelo comportamento completamente aleatório de algumas pessoas que a Nayuta estava controlando, aquela gente suspeita que sim, aquilo tudo foi o poder de algum demônio. E para piorar, o Balen levanta e aponta a Nayuta, dizendo que de fato ela é um demônio. E foi o poder dela que causou tudo aquilo. E que, obviamente, ela deve morrer. E eu gosto muito de ver o senso de humanidade dessas pessoas sendo distorcido. Inicialmente o pensamento de que, ela é só uma criança, fala mais alto, evitando que aquelas pessoas façam alguma coisa àquela criança. Porém, basta alguns relatos, tudo muda da água pro vinho. Aquela senhora que a Nayuta controlou afirma que aquela criança havia dito que o Chainsaw Man faz parte da família dela. E esse fator obviamente causa muita desconfiança em todos ali. Mas mesmo assim ainda tem um senso de humanidade aqui dizendo, não, calma, é uma criança. Porém, basta alguém inventar uma história qualquer e eu acho isso maravilhoso. Que obviamente põe em xeque toda essa defesa por ela ser uma criança. Isso daqui é muito forte, pois literalmente pontua que aquelas pessoas, e por muitas vezes nossa sociedade inteira, está apenas buscando uma desculpa para cometer uma atrocidade, para cometer uma violência. Considerando que aquilo tudo poderia ficar ainda pior, a Nayuta rapidamente controla outra pessoa e dessa vez foca em fugir com o Chainsaw Man em seus braços. E eu gosto que aqui ela confronta o Denji, questionando se não foi um erro o Denji ter dito para os dois não ficarem juntos. Aqui não temos uma resposta do Denji, apenas um foco em sua afeição. E por ser do Chainsaw Man, fica muito difícil de sabermos o que ele está pensando. Mas sinto que sim, Denji reparou que foi muito por impulso que ele disse. O questionamento aqui não está relacionado à utilidade que a Nayuta pode ter, e sim com a ideia de que o Denji tinha medo de feri-la. Mas esse confronto da Nayuta demonstra um ponto mais importante. Ela ama o Denji. Apesar de seus defeitos e de seu recente surto, ela é alguém que quer sempre estar próxima a ele. Ele é o que sobrou de sua família. E sabemos que o Denji pensa da mesma forma. Justamente por isso eu imagino que ele disse algo muito no impulso. Que só isso aqui já é o suficiente para ele perceber que ele estava errado. E com o Denji sendo afastado daquela situação, a Nayuta finalmente se sente livre para poder matar o quanto ela quiser. Mostrando que sim, a Nayuta tem sim um lado sádico, que acaba sendo controlado pelo Denji. E apesar de eu ficar assustado, é interessante percebermos que a Nayuta não sente tanta êxtase fazendo aquilo. E é muito interessante o novo demônio do controle chegar à conclusão de que não pode ser igual ao Chainsaw Man. Que sinceramente tá tudo bem. Isso daqui mostra o quanto essa personagem é completamente diferente da Makima. Se não bastasse toda essa demonstração de amor pela pessoa Denji, ainda percebemos essa não obrigação de estar ao controle de tudo. O que era para ser divertido se tornou uma ferramenta para Nayuta sobreviver. A gente percebe que os ataques a ela estão cada vez mais ferozes, mas que também ela é bastante ágil. E confesso que é sim bom ver a Nayuta brilhando desse jeito, utilizando até mesmo das técnicas do Denji. Mas com certeza não é uma situação legal ver essa garota tendo que matar gente inocente. Obviamente é sim mais para um lado de autodefesa do que sim diversão, mas mesmo assim poderia ser evitado. E o capítulo acaba com um dos ganchos mais... Ai meu Deus! Percebemos que o Balen aponta uma arma para Nayuta. Como eu gosto
da forma que o Fujimoto trata armas em sua obra. Isso vem desde a parte 1. Muito interessante o foco que ele dá. É nítido o texto do Fujimoto em relação às armas, em relação ao posse de armas. Quando ele consegue trazer todo o peso, todo o receio, todo o medo em cima de uma arma em um mundo que tem demônios, caçadores de demônios, híbridos. Isso daqui é muito foda, muito foda. Não deixa de ser o maior instrumento para tirar uma vida. Eu sinto que o Fujimoto sempre consegue trazer esse medo, essa aflição. No vídeo anterior eu tinha dito que eu estava sentindo que cada vez mais estamos mais próximos de vermos o declínio daquela sociedade, caminhando sim para algumas semelhanças com Devilman. As pessoas estão cegas pelo medo, em um estado que podem ser facilmente manipuladas. Dessa forma não vai demorar para rolar isso, a caça às bruxas. Quanto mais esse movimento vai se organizando, mais teremos uma violência orquestrada. E estamos percebendo que não precisa de muito para fazer a cabeça dessa gente. Já faz um bom tempo que eu venho falando que eu não me sentia nem um pouco seguro com a segurança da Nayuta. Esse capítulo vem para colocar em xeque tudo isso. A Nayuta morrer é realmente possível. Sabemos que o Fujimoto é bastante cruel. Cada vez mais estamos vendo ele preparando o terreno para catástrofes. Mas agora, eu acho que o Balen mata a Nayuta com essa arma? Eu não sei ao certo. Isso porque não sabemos a força da Nayuta. A Makima de fato conseguiu sobreviver a isso. Porém, mesmo não sabendo da sua força, eu tenho certeza absoluta que ela é muito mais fraca que a Makima. Até porque a gente tem uma ressignificação da Makima, do demônio do controle, e também estamos nos primeiros anos de vida daquele novo demônio. Ou seja, partir do ponto de que a Makima sobreviveu a um tiro não se torna justificativa suficiente para Nayuta sobreviver. De qualquer forma, eu não acho que ela vai morrer instantaneamente assim. Isso para mim abre duas possibilidades aqui. A primeira delas, a Nayuta vai ser sim atingida e o Balen vai fazer ela de refém. Até porque, se o plano da Fame cobre o fato de que o Chainsaw Man preto deve retornar, o Denji precisa ser quebrado ainda mais. E a minha segunda hipótese é que alguém realmente pode chegar para ajudar Nayuta. Esse alguém pode ser o próprio Denji, tá? Já que eu vejo motivação suficiente para o Denji voltar, ainda mais pelo questionamento da sua única família. Mas caso o Denji não volte, ainda acho que há a possibilidade da Fumiko ter contactado a segurança pública, podendo assim termos uma possibilidade de vermos a Conchi talvez lutando mais uma vez, ou até mesmo o Yoshida. Mas considerando o Fujimoto, quanto ele gosta de quebrar expectativas, também segurar alguns ganchos, vejo que há a possibilidade do próximo capítulo voltar à ótica da Asa. Sinto que no geral é isso. Eu genuinamente estou com muito medo da Nayuta morrer. Eu fico com muito receio de pensar, não, o Fujimoto não vai fazer isso, não vai ser tão seco assim. Pois ele tá gostando de quebrar nossas expectativas. E aí vai lá e ele faz, eu tô com medo de confiar nisso. Mas de qualquer forma a gente teve um capítulo muito bom, que conseguiu elevar a tensão do capítulo anterior. Quando eu olhei essa última imagem eu fiquei, não, você não vai fazer isso comigo não. Então com certeza ele conseguiu me deixar ainda mais tenso aqui. E com toda certeza eu gostei muito dessa discussão em torno da família. O quanto a ótica de uma pessoa pode mudar drasticamente dependendo de sua vivência. Sem contar com toda essa reflexão em torno dos pets. E também desse confronto que a Nayuta teve com o Denji finalmente. Enfim, Chainsaw Man está cada vez melhor, mostrando que realmente chegamos no clímax da parte 2 e sabemos quanto o Fujimoto sabe continuar crescendo, escalonando a sua obra. Então continue se preparando, pois vai ficar ainda mais caótico e talvez ainda mais melancólico, não sabemos. E aí, o que vocês acharam? Lembrem de avaliar, comentar e, se possível, compartilhar o vídeo também. Eu quero lembrar vocês que ontem tivemos um vídeo sobre Trigun. E gente, eu juro pra vocês, foi um dos vídeos que eu mais gostei de fazer. Eu quero deixar esse convite de verdade pra vocês passarem por lá. Deem essa chance de verdade, eu acho que ficou muito bom. No mais, é isso, eu adoro vocês, até a próxima. Um salve especial pra geral dos membros. E se você por acaso ainda não faz parte do Discord, cole lá. Pois, inclusive, essa semana provavelmente a gente vai fazer um vídeo com vocês, com a interação de vocês. Então eu preciso de vocês lá. Mas no mais é isso, fiquem bem e até a próxima.